História: Civilizações romanas. A civilização romana é uma mescla de influências de culturas etruscas, gregas e orientais. Se os gregos se destacaram pela filosofia e os egípcios por sua arquitetura, podemos dizer que os romanos se sobressaíram por construir um império que durou 1000 anos. Monarquia. O Reino de Roma, ou também conhecido como Monarquia Romana, foi um período da história da Roma antiga dominado pelos reis sabinos e etruscos. Esses povos, junto com os latinos e os gregos, formaram o povo romano. Entre 753 a.C. a 509 a.C., o controle da cidade-estado de Roma era efetivado por três poderes: o rei, o senado e o povo. Aos reis cabiam as funções militares, judiciais e religiosas. Ao senado, do latim senex, anciões, era o conselho consecutivo do rei, que tomava decisões na sua ausência, e elegia um novo rei que tinha a aprovação do povo. O povo era dividido em 30 cúrias. Cúrias do latim associação de homens. Durante este período, tiveram vários acontecimentos importantes para a história da Roma antiga, tais como a unificação dos vários povos que originaram a cidade de Roma, nome derivado provavelmente de Rumon, que era a forma que os latinos chamavam o rio Tibre, a drenagem dos pântanos da região do Lácio, despejando dejetos diretamente no rio Tibre, a chamada Croácia Máxima, do latim maior esgoto, que existe até os dias de hoje. A cidade começa a se fortificar no estilo etrusco e atraiu vários artesãos e comerciantes, o que muitos historiadores acreditam ter sido as origens dos plebeus, que se anexaram na nova cidade formada pelos patrícios e clientes, a população originária da cidade. República da Roma. A República Romana foi um período da história da civilização romana que durou 500 anos, de 509 a.C. a 27 a.C., quando foi governada por senadores e magistrados. Durante este tempo, Roma organizou suas instituições e realizou importantes conquistas militares que lhe garantiram o domínio do mar Mediterrâneo. A República Romana foi o período da Roma Antiga que sucedeu ao período da Monarquia Romana, tendo sido marcado por sua organização política, a República. Esta organização política consistia na forma de um governo sem a centralização do poder nas mãos de um só homem, contrário do que ocorria antes no período monárquico. Império Romano. No sistema político do Império, o poder político estava concentrado na figura do imperador. O Império Romano começou com Otaviano Augusto e terminou com Constantino XI. O senador servia para apoiar o poder político do imperador. O Império sucedeu à República Romana, com um novo sistema, Roma, que era uma cidade/estado. Passou a ser governada pelo imperador. Foi em seu início que o Império conquistou a maior parte do poder. Até 117 d.C., ao menos 6 milhões de quilômetros quadrados estava sob o domínio do Império Romano. Características do Império Romano: essencialmente comercial, escravizava os povos conquistados, o controle das províncias era feito por Roma, politeístas, o governante tinha cargos vitalícios, a extensão territorial era obtida por conquistas ou golpes militares. Entre os pontos fundamentais para o sucesso do Império estava o exército, que era profissional e atuava como uma legião. Sob o comando de astutos generais, Roma expandiu o poder ao Mediterrâneo.